Olá meninas, tudo bom? Meninos, e aí? Olha, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque é sempre bom na vida você proporcionar lugar de fala de cada um, mas como assim? Como assim? Às vezes, quando a gente fala sobre algum assunto, sobre uma realidade que não se viveu, não se passou por essa experiência, se ocupa o espaço de quem poderia estar aqui e dizer com propriedade. Exatamente. E esse é um dos grandes motivos para a gente recorrer tanto a Jesus como referência de fala. Ah, sim! Você que acompanha nossos vídeos já deve ter notado isso, né? Ele é a nossa maior referência de vida para todos os assuntos. E sabe por quê? Porque Jesus viveu, se sacrificou, enfrentou o mal, combateu a hipocrisia, é muita coisa, né? A mentira, a vaidade, o egoísmo, a violência e olha só, ele venceu a morte. Venceu. O Divino Amigo tem todo o crédito e autoridade para falar sobre tudo. Também buscamos esclarecimento no líder do Movimento Jovem da Boa Vontade, o diretor-presidente da LBV, o escritor Paiva Neto, porque ao se decidir seguir Jesus, sempre aprendeu e exemplificou, inspirado no Mestre dos Mestres. E hoje a gente resolveu falar sobre superação, porque a vida sempre prega uma surpresa na gente que, na verdade, não é surpresa, porque a gente já aprendeu que na perspectiva espiritual temos a nossa agenda espiritual, mesmo não lembrando de maneira consciente dela. Então estamos nós aqui, com as nossas vidas normais, nas tarefas diárias, com tudo nos conformes, até que, pá, ela muda de um dia pro outro. Pois é, e é aquela mudança que vem e nos dá aquele desafio básico que nem sempre é tão básico, tá? E muitas vezes o baque é tão grande que você começa a reorganizar ou até repensar a vida, a sua existência. É tenso. Muito tenso. E não é tão incomum assim, infelizmente, mas calma. Não era melhor ter morrido, não. Nunca será a melhor opção quando não chegou a nossa hora de partir. Nós aprendemos na religião que professamos, a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, que a vida é eterna. E quando se provoca a morte, o mesmo sofrimento aumenta, além de agregar muitos outros. E só Deus sabe o momento que a nossa jornada na Terra termina. Além também de conhecer os desafios e capacidades que cada um tem para enfrentá-los. Todo mundo que persevera e vence tem história para contar, Mayara. E quantos casos no mundo existem de pessoas que passaram por terríveis barras e saíram de lá seres humanos muito melhores, mais fortes e mais confiantes. Quando eu tinha 19 anos, o meu pai e, na verdade, meu melhor amigo foi diagnosticado com leucemia. Lá em casa, eu assumi uma responsabilidade de cuidar da minha irmã. Minha mãe, na verdade, ela ficou morando com meu pai no hospital. Então, a forma que eu achei de ajudar é fazendo o melhor que eu podia em casa. Meu pai, ele tava com vergonha de falar comigo sobre as dívidas, né? E daí, a partir daquele momento, eu queria muito liquidar aquelas dívidas. Eu tinha um dinheiro guardado e daí eu peguei esse dinheiro, era final de ano, peguei 13º, peguei tudo que eu podia. E fui lá no banco e liquidei a dívida. O tratamento dele durou 2 anos e pouquinho. Ele teve muitas complicações no meio do tratamento, e daí ele ficou bem, se recuperou, até que ele começou a reclamar de muita dor de cabeça. Quando a gente foi pro hospital, ele foi diagnosticado com pneumonia. Eu sentia que ele realmente não ia voltar mais. E minha mãe estava muito crente que ele ia voltar. Me colocando no lugar dele, tudo que eu acho que eu gostaria de escutar é que tá tudo bem, sabe? Que as pessoas que vão ficar aqui vão dar conta, né? Que vai dar tudo certo. Eu recebi a ligação de que ele havia falecido. Aí eu não tive espaço para sentir nada. E quando você fala que tá tudo bem, não tá. Que eu não acho que é uma superação. Eu falo que são formas de conviver, porque você vai mudando, né? 3 anos depois que meu pai faleceu, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Do meu pai, eu ainda tinha o auxílio da minha mãe ali, né? Agora, com a minha mãe, o que eu faço, gente? Eu faço o que ela fazia pelo meu pai e
continuo fazendo o que eu fazia pela casa e tudo mais, né? O câncer dela foi muito severo. Eu via que ela tava assim, não tava querendo ir num cabeleireiro, né? Falei, mãe, você quer que eu raspe seu cabelo? Ela falou, pode ser. E eu raspei o cabelo da minha mãe. E pela segunda vez, né? Porque eu raspei do meu pai também. Então a sensação era como se eu estivesse vivendo tudo que eu vivi com meu pai. Então não foi fácil, não. Quando eu olho aquela foto, eu vejo o quanto eu tive que vencer para poder conseguir fazer aquilo. Ela teve que tirar uma mama inteira. Ela foi tentar reconstruir a mama, né? O processo dela ia ter que ser por enxerto. Então ela fez esse procedimento e daí necrosou tudo. Teve uma complicação muito séria, a ponto dela ter que fazer uma cirurgia para retirar a necrose e aquele espaço todo ficar aberto. Ela fazer muitos procedimentos em 2 hospitais ao mesmo tempo. Eu ter que abrir mão do trabalho, porque não dá. Eu ia acompanhar com ela, né? É difícil dormir. Você acha que a pessoa vai virar pro lado que ela não pode? Te abraçando e chorando, falando que não aguenta mais. Eu entendo hoje a questão do porquê, tipo, meu pai vai falar do professor sofrimento. Não como um castigo. Quando você encara ele como uma oportunidade mesmo. Então... E é muito difícil a gente conseguir fazer isso, né? A todo momento eu sinto que eu recebo força, que ela não é minha. Depois de uma fase com dificuldade para fazer a prece, não sabia como voltar. E daí eu comecei a escrever as minhas preces. Eu sentia que eu ainda era filha de Deus. Uma outra ação que me ajudou muito foi na hora da Ave Maria, nas igrejas ecumênicas da Religião Divina, todos os dias. Fazer parte desse momento, ter aquele espaço para me reconectar com os meus sentimentos, com Deus, me fortalecer mesmo em Jesus e em Maria. São os 2 amigos, né, para todos os momentos. Incrível, realmente muita força, muita perseverança e confiança para continuar. E a gente não pode deixar de falar, para variar, sobre essa coragem e decisão de recomeçar a vida a partir de um outro impulso. E se a gente fosse um livro ou um artigo, acho que as nossas palavras-chave seriam desafio, recomeço, reconstrução, renascer, ressurgir, fênix. Total! Legal esse lance da fênix, porque o símbolo mitológico desse pássaro que renasce das próprias cinzas tem total ligação com as pessoas que passam por essa morte e passam por esse renascimento, assim como nos ensina o criador do programa Atitude Jovem, o irmão Paiva. Que ainda faz uma relação com a ressurreição de Jesus. Porque se você parar pra pensar, a crucificação e depois quando Cristo renasce é uma forma de nos mostrar como o mundo sempre funcionou. E pensa só, assim como as estações do ano que finalizam no outono e renascem na primavera. Com as sementes que vieram do fruto morto e se transformam em árvore. Até a nossa pele morre e dá oportunidade para outra viva. O presidente pregador da Religião Divina já muito dissertou sobre esses fins que geram um novo princípio. E ele coloca como exemplo justamente a ressurreição de Jesus, que foi um fim dramático que disparou um majestoso início. Pois é, e é através dali que o cristianismo se firma, se acredita, porque mostrou ainda mais a grandiosidade e o poder do Cristo. A verdade é que o mestre catapultou a missão dele e o próprio líder do nosso movimento jovem fala que quiseram redimir o divino mestre, deixar ele humilhado, mas quando colocaram ele na cruz, ele ficou acima da craveira humana. Literalmente e moralmente. E, aproveitando a deixa, o autor também fala muito que fins parciais já ocorreram várias vezes. O fim é sempre o fim de um ciclo que dispara o outro, mas não é o fim. Entende? Pronto, acabou e já era. E a nossa vida tem tantas linhas, tantos segmentos, tantos ciclos que eles terminam
e começam inúmeras vezes. O fim do dente de leite para o permanente, da escola para a faculdade, do namoro para a solteirice, ou saída da casa dos pais para construir a sua nova família ou a sua independência. E eu estava pensando numa coisa real. Por mais que a nossa existência seja maior que o problema, quando estamos nele, o nosso sentimento muitas vezes é de incapacidade. Oh my God. Vocês já tiveram essa sensação? Sim, tem também uma questão de culpa às vezes, né? Por isso que a gente realmente precisa pedir ajuda. Com certeza. Peça ajuda, não fique sozinho, porque nada como um olhar diferente, justamente por ser um olhar de fora que tem chances de trazer uma solução. Sim, porque às vezes a gente acha que o fim de uma fase ou um problema que apareceu é a derrota. Mas tem que olhar sempre pra ele de cima pra baixo, porque por mais que seja do tamanho de uma carreta carregada de... O que a carreta carrega? Peso. Não sei, aqueles troncos de árvore. Yeah, okay. Isso, por mais que seja uma floresta inteira, ainda assim, cada um tem a capacidade de ser maior. E isso, vários que passaram por situações assim são capazes de confirmar. Um dos mais consagrados cientistas da nossa história, o saudoso Stephen Hawking, teve total propriedade ao afirmar que, olha só, Mayara, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E a vida dele, Andressa, foi prova disso, porque com 21 anos ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, aquela doença degenerativa que foi progressivamente paralisando seus músculos ao longo dos anos, ao ponto dele não falar mais com a boca. Agora vem cá, isso nunca parou ele. Nunca mesmo. Ele foi se adaptando a cada fase, criando novas formas de comunicação, de existir. Existe um pensamento do escritor Paiva Neto, onde ele dá uma outra perspectiva sobre esses fatos que acontecem e chegando para mudar a nossa vida. Eu conheço esse, hein? Meu pai fala assim: a crise é o teste da inteligência, a luta instiga o nosso valor. Por que temer os desafios? É a maneira escolhida por Deus para premiar a nossa capacidade, e qualquer vitória no campo espiritual e físico exige sacrifício. Isso é extraordinário, porque é uma outra visão sobre Deus, primeiramente, e é totalmente diferente do Deus antropomórfico, um Deus negligente, vingativo, punitivo e desdém, que usa barba branca e por aí vai. Nunca! O Deus divino não é o que manda o sacrifício, mas é quem nos dá forças e ferramentas para vencer esses desafios. Gente, Deus não tá com tempo de zombar da nossa cara, não. Mas, veja bem, meu bem, o nosso ponto de vista sempre será pelo prisma espiritual. De que existem forças maiores que podem fazer aquilo que, por muitas vezes, o humano, o material, acaba se limitando. Ou seja, temos um amparo real, oficial dessa dimensão que chamamos de o mundo da verdade. Que realmente nos fortalece, nos capacita e nos ajudam a superar essas almas benditas. Muitas vezes querem nos ajudar, mas se a gente não abre esse espaço, fica um pouco mais difícil, né? Então, se temos algo de bom para falar do fundo do nosso coração, é não colocar um fim na sua história antes mesmo dela ter acontecido. Ela está acontecendo ainda. E todo mundo tem uma história que é de vitória, de superação. Você acredita? Todo mundo, mas está também na nossa mão lutar e perseverar. Às vezes pode parecer penoso demais, mas o que não funciona assim na vida? Nosso parto foi um parto, não? E a gente acredita muito aqui na força da oração, que também pode ser chamada de prece, de reza, meditação, silêncio, do jeito que você acreditar. Isso é tão importante. Você coloca uma música que te leva lá no sol, naquele silêncio do céu estrelado e encontra a paz, sabe? Sabe, né? Daí a gente consegue transportar para energias que vibram sucesso, vitória. Total, isso já aconteceu comigo. E daí vem umas soluções daqui a um tempo e você pensa: eita, por que eu não pensei nisso antes? E aí entra o que chamamos de fé realizante, que, simplificando, é acreditar profundamente em uma ideia, partir para ela acontecer, quer dizer, agindo, mas fundamentada naquilo que é bem legal. E não é só legal de legal,
mas legal de estar dentro das leis do amor, do universo, que é a diferença. Lutar por algo que faz bem, de verdade, justo. E vai, gente. Não dá pra falar que a nossa vida é mais dor do que o tudo bem. Porque tem tanta coisa funcionando, os rins, o pulmão, todos os órgãos de dentro e a nossa capacidade de pensar, de realizar coisas. Mesmo cada um com uma dificuldade grande, o resto está funcionando e se mantendo vivo para lutar e encontrar a vitória. E outro ponto, o desafio vai chegar. Sempre chega. Às vezes em forma de desemprego, acidente por meio de transporte ou de bactéria, ou de uma grande perda, de uma falência. O desafio, ele tem milhares de faces. E a gente vai respeitar a dor, mas não se deixar paralisar por ela. Além da busca de auxílio espiritual, por vezes a gente vai precisar da ajuda de um profissional, de um médico, advogado, psicólogo, pessoa com mais experiência e que a gente confie. Pois é, sempre tem alguém por perto para ajudar. E isso também é um estímulo para a gente aprender e evoluir. Muitos e muitos que superaram uma barra, pode perguntar só, eles vão responder que optaram por enfrentar e crescer. Pensa no exemplo simples de quem está se alfabetizando. Eita, imagine o desafio que é escrever, Mayara. Pois é. Lembra na escola? Lembro. Aquele caderninho quase maldito, mas que é bendito, viu? Depende de como a gente vê. Que todo mundo tinha que escrever dentro daquela linhazinha. E fazia aquela casinha 456 mil vezes. Desse jeito. E essa posição, assim, de escrever com as mãos também deve cansar, né? Não dá pra dizer que isso não poderia ser uma dor pra criança que tá ali aprendendo. Então o problema não é a dificuldade, o problema é a gente não querer entender aquele sofrimento, enfrentar, por achar que não vale a pena. Pois é, então o desafio não é o nosso inimigo. A gente não pode pensar assim, a nossa derrota, ele é a chance. Então é aproveitar a chance que está aparecendo. Quem aqui nunca errou e ficou arrependido e tal, e ficou implorando pra Deus conceder uma outra oportunidade pra se redimir, pra falar com a pessoa, sei lá. Então. Pois é, acontece. É que a gente não se lembra do que combinamos no mundo espiritual antes de reencarnarmos, mas aquele desafio específico, esse aí que você está enfrentando, pode ser exatamente essa chance da gente crescer. Então, personas, eu sei que é difícil, mas se nossa postura foi maldizer esses grandes desafios que aparecem, a gente está duvidando do esforço de Jesus na cruz, porque ele sabia que valia passar por isso pela humanidade. Escuta só esse pensamento. Deus permite a dor, não para a nossa ruína, porém como remédio eficaz para os males que nós próprios muitas vezes construímos. Ela existe para nos devolver o equilíbrio de alma, como a febre é a reação do organismo à invasão da doença. Sabe de quem é esse pensamento? De quem, Mayara? Bom pai Vanessa. É claro que a gente não tem que gostar da dor, né? Se acostumar com ela. Realmente não é para se acomodar, mas encará-la como superação é o caminho. E a dor, ela vem para dizer que alguma coisa está errada. Então todo esforço que a gente faça, toda a tentativa que por hora vai ser bem sucedida e outra não, vai valer a pena no fim das contas. Nada é o fim. Nada é o fim. Ninguém está imune de uma mudança drástica que pode acontecer de um dia para o outro, mas todo mundo tem esse poder de se renovar. Seja lá qual for sua dor, tem sempre uma maior que a nossa. E não é pra fazer disso uma competição de quem sofre mais. Não faça isso. Não, mas parte de todas as pessoas que passaram por grandes reviravoltas hoje estão dando palestras e ajudando e inspirando pessoas que passaram por isso. Porque no fundo só o auxílio mútuo nos dá forças para vencer. E você que acessa muito o YouTube, igual a gente, né? Quantas vezes não vimos vídeos de pessoas que passaram algo semelhante ao nosso e acabamos sendo confortados por saber que não somos os únicos? E também por saber que existe saída. Então é preciso ter muita coragem para receber aquele primeiro baque, aquele choque de realidade e não se entregar. Não se entregar à tristeza, à raiva, ao vitimismo, que é muito perigoso, inclusive. Total, Andressa. E é muito fácil a gente ser tomado pelo sentimento de
coitadismo terceirizando a nossa situação. E isso gera uma descrença em nossa força em Deus, no comando de Deus e na nossa capacidade de se regenerar. Gente, a nossa pele, ela se regenera dos cortes de papel, cicatriza. Se a nossa pele é doadora para o nosso corpo em casos de queimaduras, tipo, cada pele tem um equivalente. O pé, por exemplo, doa para a mão, a perna para os braços, barriga, o couro cabeludo para o cotovelo, que dirá o nosso espírito, que é eterno, que já viveu inúmeras experiências de outras vidas. Então, quando a gente entende que é essa uma provação, mas também uma provocação à nossa evolução e libertação espiritual, a gente une todas as nossas forças que saem de todos os cantos do nosso corpo, da nossa alma, para descobrir o sentido da nossa existência e lutar por ela. E a caridade completa, que é material e espiritual, e o auxílio ao próximo é uma grande estratégia de reconstrução, porque essa é a maior das estratégias para superar a dor. Por incrível que pareça, é ajudando ao próximo, é se doar. Olha, hoje foi um dia pra gente aprender muito nessa vida, principalmente a dar valor. Porque a nossa vida é muito boa mesmo assim. Ainda assim, Então, gratidão, força, muita coragem, determinação, perseverança perseverança. e perseverança. Até a próxima, esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo Um queijo com orégano. e azeite. Coloca ketchup também. É, porque o povo do Rio gosta. É verdade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.